Olá, que bom que você aceitou o meu convite de fazer a sua primeira coleira de paracorde. Vem comigo então que eu vou te ensinar. O que a gente vai precisar para essa aula? Vamos precisar de uma tesoura, de preferência afiada, para a gente cortar bem certinho o paracorde. Vamos precisar de um isqueiro ou um queimador como esse. Vamos precisar de uma régua ou uma fita métrica. A fita métrica ela vai ser importante para você medir a circunferência do seu pet. E vamos precisar também de um fecho, que eu chamo de fecho fixo, né, que é um fecho de clique. Essa argolinha aqui, ela é opcional, vocês podem usar ou não, mas eu vou fazer com ela. E claro, paracorde, né? Porém, o paracorde vocês não precisam se preocupar agora com a medida, porque ao final da aula aqui embaixo vai ter um material de apoio, onde eu vou colocar as medidas de circunferência do pescoço do pet e a quantidade de paracorde que você vai precisar. No nosso curso básico do Corda School, onde a gente usa essa coleira já com fecho, que eu chamo fecho ajustável, que é um fecho onde ele tem 4 furinhos para você dar o ajuste fino ali, né? Ficar um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais apertado e tal. A gente calcula a medida da coleira, a medida da trama, que a gente chama, de uma forma completamente diferente. Então eu não iria conseguir aqui em apenas uma aula explicar tudo isso para vocês, tem uma tabela de referência e tudo mais. Então por isso que eu estou usando esse fechinho fixo aqui, que ele vai ser bem mais fácil, mais rápido e mais simples de explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar essas coisas daqui. Primeiro passo, bom, depois de vocês saberem qual é a circunferência do pet de vocês, a gente vai posicionar os fechos aqui. Essa coleira que eu vou fazer, ela vai ter 30 centímetros, tá bom? Então vocês vão abrir o fecho aqui, ó, abriram o fecho, vai botar ele virado para fora, assim, ó, dessa forma como eu tô mostrando aqui. Aí vocês vão posicionar a régua aqui do lado e colocar o fecho bem aqui no comecinho do zero e o de baixo na medida que vocês forem fazer. No meu caso vai ser 30. Então tá aqui bem certinho. E aí vocês vão pegar a fita crepe para prender o fecho aqui em cima e o fecho embaixo, para a gente poder começar a trabalhar. Ó, pronto. Agora os fechos já estão posicionados da forma correta, na medida que a gente quer para fazer a coleira. O próximo passo é unir os paracordes. No meu caso aqui eu vou usar paracordes diferentes, de 2 cores, né? Eu acho que sempre fica mais bonito e também é mais fácil, vocês vão entender por quê. Vocês podem também usar um paracorde todo de uma cor só, não tem problema nenhum, tá bom? Mas essa coleira que eu vou mostrar para vocês, ela vai ter 2 cores. Então, a gente vai unir esses 2 paracordes. Vou mostrar para vocês. Vamos pegar ele aqui, ó, cortar com a tesoura bem afiadinha, ele reto, bem retinho, ó. Não precisa mexer muito para ele não, que eu digo descabelar dentro, que dentro ele tem 7 filamentos de nylon, então é importante que eles estejam bem penteadinhos para ele colar melhor, aderir melhor um paracorde ao outro. Aí vocês vão segurar ele aqui, ó, não precisa ser junto, tá, gente? Bota ele assim um pouquinho separado, segura com o polegar e o indicador, pega o seu isqueiro ou o queimador, e aí vocês vão queimar. Queima um, queima outro, vocês têm que queimar os 2 simultaneamente, ó. Queima um, queima outro, durante uns de 5 a 8 segundos. E depois, rapidamente, você vai unir os 2 assim, ó, e pressionar um em direção ao outro, para que eles grudem, ó. Pronto, tá vendo? Tá bem grudadinho, bem coladinho. Então aqui a gente vai agora no fecho de baixo,
a gente vai passar, ó, de cima para baixo aqui. Ó, esse meu feixe, ele é bem pequenininho, às vezes ele é um pouco difícil de passar, mas ele passa. Pronto, ó, aí você puxa aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Vai fazer essa argolinha. Aonde ele cola aqui, se o feixe for pequenininho como o meu, ele não vai passar, ele é chato de passar, não tem problema, pode deixar ele aqui mesmo. Faz essa alcinha aqui, ó, pega as duas cordas, paracordas, e passa aqui por dentro, ó, e corre toda ela. E agora vocês vão apertar aqui, ó, só segura o feixe para ele não soltar da fita e puxa, ó. E aí, o ideal é que você deixe esse pedaço que colou aqui mais para baixo mesmo, não tem problema, que quando a gente vier trançando, isso aqui vai sumir, tá? Aí vocês vão, corre aqui, ó, corre toda a corda até chegar na ponta. Vocês vão ver que as pontas, elas estão descasadas. Não tem problema, isso aconteceu porque aqui a gente usou uma mais que a outra. Não tem problema essa diferença. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir de baixo para cima, ó. Coloca uma e outra. De baixo para cima. Ó, faz correr. Segura o feixe para ele não soltar. Se ele soltar da fita, vocês colam de novo, não tem problema. Ó. Pronto. Bota aqui bem justinho, ó. Separa as cordas aqui. Próximo movimento. Vamos começar com a corda da direita, ó. Vocês vão passar ela por fora aqui, por trás dela mesmo, só dela, ó. Corre, pega a ponta e entra por aqui, ó, de dentro para fora, ó. Isso aqui é só para firmar a coleira, tá? A laçada aqui, ó. E aí vocês apertam. Vai fazer a mesma coisa com a outra, ó. Para fora, por baixo. E aí entra aqui, ó. Bem simples, gente. Bem simples. Pronto, aí vocês apertam bem direitinho. E agora é o momento de conferir para ver se a medida tá ainda certinha, ó. 30 centímetros, tá vendo? Tá bem certinho. Vê se aqui tá certo as duas cordas, ó. Não tem nenhuma frouxa, tá bem certinha. É isso. Porque às vezes você pode escorregar alguma coisa e essa medida mudar. Então é importante você dar uma conferida aqui antes de começar a trançar. Então agora a gente vai começar a fazer de fato a coleira, a onda da coleira. Essa é a hora que a gente vai decidir qual das cores vai no meio e qual das cores vai ficar na borda. Eu vou escolher que a estampa vai ficar no meio e essa verde neon vai sempre estar na borda. Então, para que isso aconteça, a gente tem que começar sempre com a que vai no meio, que no meu caso vai ser a estampada. E a gente vai chamar a estampada de corda 1, que é a que vai primeiro, e a outra de corda 2, que é a que vai em segundo. Então, a onda, eu faço tipo uma frase guia para você ficar falando, repetindo enquanto faz a onda para ficar mais fácil. Então, a frase guia vai ser a seguinte: corda 1 por cima de tudo, corda 2 por cima da corda 1, por trás de tudo, e ela vai entrar aqui na orelhinha. A orelhinha é essa onda que fica aqui, essa orelhinha mesmo. Aí você vai passar ela, vai correr e vai apertar. Ó, fizemos a primeira onda. Agora é tudo repetição, vai ser sempre essa mesma frase, ó. Corda 1 por cima de tudo, corda 2 por cima da corda 1, por trás e entra na orelhinha, ó. Tá vendo? Agora a gente só vai repetir, ó. É muito importante a gente ajustar aqui bem direitinho, tá, gente? Ó. Então, novamente, ó. Corda 1, primeiro. Corda 2 por cima da corda 1, por trás e entra na orelhinha, ó. Muito simples, né? Bem fácil de fazer. Agora, nesse momento aqui, se você quiser usar a argola metálica, que é onde você vai engatar o lixo, esse é o momento de usar. Eu gosto de usar aqui, depois de 2 ondas eu já boto ela. Eu vou ensinar para vocês como faz, mas como eu falei, é opcional. Se você não quiser usar, é só continuar. Eu vou mostrar como é que a gente inclui a argola aqui na coleira.
quando a gente for fazer esse movimento aqui, ó, o mesmo movimento, tá? Corda 1 vai passar por cima, só que quando ela passar por cima, ela vai passar por dentro da argola, ó. É o mesmo movimento, a única diferença é que ela tá passando por dentro da argola, ó. Aí a corda 2, por cima da corda 1, mesmo movimento, por trás e vai sair aqui na orelhinha, ó. E aqui na hora de apertar, você vai posicionar a argola no lugar, no meio ali certinho e vai apertar, ó. Tá vendo? A argola já tá ali mais segura. Aí a gente continua, ó. Novamente a corda 1 vai passar por dentro da argola, ó. Mesmo movimento, só que passando por dentro da argola, ó. Aí a corda 2 por cima da corda 1, por trás, sai na orelhinha e aperta. Ó, nesse caso aqui, como a argola é bem pequenininha, de um pet pequeno, a gente só precisa passar por dentro dela 2 vezes. Se fosse uma argola maior, de um cachorro médio ou grande, a gente teria que passar por dentro da argola mais algumas vezes. Nesse caso aqui, 2 vezes ela já está bem segura. E aí a gente continua, ó. Mesmo movimento, corda 1 por cima, corda 2 por cima da corda 1, entra na orelhinha e aperta. Ó, agora dessa vez ela já não passou por dentro, tá vendo? Agora, gente, é repetição até o final, olha. Não tem nada de complicado. A única coisa é vocês tentar apertar ela de forma que ela fique simétrica, entendeu? Não deixar ela frouxa em cima, muito apertada embaixo, que dessa maneira ela pode ficar um pouquinho torta. Então, tentar ajustar ela sempre com a mesma força, com a mesma firmeza. De vez em quando empurrar isso aqui para cima também. E agora é só repetição. Então, vamos lá até o final. Vou dar uma acelerada aí daqui a pouco no vídeo para vocês não ficarem esperando, mas ó, é só repetição agora. Para explicar uma coisa melhor para vocês, que eu havia falado, quando a coleira tem 2 cores é mais fácil, é por isso, é porque aqui uma vez que você decide qual é a cor que vai ser a corda 1, né, a cor que vai sempre começar, você não precisa nem se preocupar, você só olha a cor, visualmente você já sabe qual é a corda que vai na frente. Porém, quando você faz a coleira com um paracorde de uma cor só, você precisa saber qual das cordas que vai começar. E faz diferença se você começar com a corda errada. Então, o que você tem que prestar atenção é o seguinte: a corda que sempre vai no meio é a corda que ela saiu aqui, ó, para baixo. Tá vendo que essa sai para cima e essa sai para baixo? A corda 1, ela sempre sai para baixo. Então, é sempre essa que tem que começar, ó. Ela troca de lado, toda hora ela troca de lado, mas ela sempre termina para baixo, ó. A corda certa, que deve sempre começar, ela termina para baixo aqui, tá vendo? E essa aqui, ó, que é a corda 2, ela vai para cima. Então, se por acaso vocês forem fazer com um paracorde de uma cor só, é só vocês prestarem atenção nesse detalhe. A corda que vai começar é sempre a corda que termina ali virada para baixo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar que já já a gente termina essa coleira. Estamos quase chegando aqui no final, ó. Aqui já pode soltar aqui de baixo, que é mais fácil. Lembra que eu falei, ó, que esse pedaço aqui, onde o paracorde estava colado, ele ia sumir, ó. Então, agora ele vai sumir. A gente vai passar por cima dele, ó. E aqui a gente vai até o final, até não dá mais para fazer a onda. Ó. Mais uma vez. Aqui pra cima.
Mais uma. Ainda dá mais um, hein? Vamos lá. Mais umzinho. Pronto. Agora ficou bem. Ó, a coleira já tá quase pronta, ó. Quase, quase, quase. Só falta agora a gente finalizar aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que é. Bom, pra fazer essa finalização, a gente vai precisar novamente da tesoura e do queimador. E eu tenho aqui uma dica muito boa, que é uma dica de ouro. É esse dedal aqui, ó. Ele é um dedal de costura. Ele é de alumínio ou inox, não sei exatamente, mas ele é ótimo para essa finalização. Super aconselho você ter aí. Se não tiver também, tudo bem, você pode pegar qualquer outra coisa, uma faca, uma chave de fenda, que você possa, algo que você possa pressionar no quente, né? Que não seja o seu dedo, senão você vai queimar. Mas esse dedal é uma ótima dica. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente aperta bem, vira a coleira na parte de dentro dela aqui, ó. E a gente vai visualizar antes de cortar aonde a gente vai colar o paracorde. E é sempre bom você colar a corda nela mesmo. Por exemplo, a verde, o ideal é que eu cole no próprio paracorde verde, que a aderência dela é sempre melhor. E a estampada a gente cola na própria estampada. Então aqui, nessa verde aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar ela aqui, ó. Então eu vou ver a distância que eu preciso para colá-la aqui e vou cortar. Nesse caso vai ser aqui, ó. Corta ela bem retinho. Ó, visualiza de novo, ó, qual vai ser a manobra que você vai fazer, porque você vai ter que fazer isso rápido, tá? Então deixa tudo aqui na mão para você fazer essa manobra bem rapidinho. Então vamos lá, vamos queimar. Nessa finalização aqui, você pode deixar ela queimar bem mesmo, deixa ela derreter bastante, porque para ela colar melhor. Ó. Agora assopra e ó. Pressiona ela aí por uns 5 a 10 segundos até ela aderir ali, até ela colar bem. Ó. Vendo? E aí confere se ela colou. Às vezes ela não cola de primeira, aí você derrete e cola novamente, mas o ideal é que você esteja preparado para esse momento aqui, porque como você já cortou a corda, você não vai ter muitas chances para fazer isso funcionar. Então o ideal é que você esteja preparado para isso. Claro que com o tempo, com a prática, fica muito mais fácil, né? As primeiras vezes eu também não consegui. Mas, ó, tá vendo? Tá bem coladinha, isso aqui não vai soltar, não machuca o pet, tá super bem feito. Então vamos para outra agora. Essa daqui eu vou posicionar, eu vou colar ela aqui, ó. Então não preciso de muito espaço. Vou cortar aqui, ó, quase 1 centímetro. E vou fazer a mesma coisa. Quando vocês forem queimar, tente usar sempre a parte azul do fogo, que não tende a escurecer menos o paracorde na hora de queimar. Ó, deixa ele derreter bem. E aí, posiciona e aperta. Ó, confere se colou e está pronta a nossa primeira coleira de paracorde. Olha que linda que ela ficou. Viu, gente, como é simples? Eu falei para vocês que era muito simples de fazer. Em apenas uma aula, pouco mais de 15 minutos, a gente conseguiu fazer a primeira coleirinha de paracorde. Uma coleira que, esse tipo de onda, como eu falei, é a mais simples de todas, que eu queria que qualquer um fizesse e visse como é simples. E ela pode ser utilizada desde um pet pequeno, como um gatinho, até um golden, um pet bem grande. A única coisa é que ela não vai variar muito a largura dela, né? Ela é uma coleira bem levinha mesmo, bem fininha, né? Não é tão larga como essa daqui, mas funciona como um acessório lindo. E o mais legal é que você pode criar para o seu pet, escolher as cores, fazer quantas quiser.
e é uma delícia, seja como um hobby ou como uma grande oportunidade de negócio. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer. Então, por favor, não deixem de me marcar nas redes sociais quando você fizer a sua coleira. Coloca lá a foto e marca a gente, @acordostudio. Eu vou adorar ver que você fez uma coleira de paracorde. E também não deixe de olhar aqui embaixo todo o material de apoio que eu fiz para vocês com essa aula em fotos, como medir corretamente o pescoço do seu pet, enfim, todo o material que você precisa, as medidas de corda que você vai precisar. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, entre em contato com a gente por e-mail, pelas redes sociais ou pelo nosso site. Mande um e-mail pra gente. Se a medida do seu pet por acaso não estiver aqui também, manda que eu calculo e informo para você quanto você vai precisar de corda, tá bom? Vamos juntos nesse movimento de colorir o mundo pet. Contem comigo. Até a próxima!